Olá, povo de Deus, bom domingo, que a paz do Senhor continue reinando no nosso coração, nos dando força e graça para vencermos esse momento de prorrogação de quarentena e, acima de tudo, pensar no bem comum de todos, naquilo que tiver ao nosso alcance. Convido-vos a abrirem suas Bíblias em casa ou acompanhar a leitura que farei aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, do verso 1 ao 5, do verso 1 ao 5, ok? Antes disso, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por cada irmão e irmã da Terceira Igreja e por quaisquer outras pessoas que estejam nos ouvindo, ó Pai, familiares, conhecidos. Rogamos que o Senhor continue consolando e confortando o nosso coração, daqueles que se encontram enlutados por terem perdido pessoas, não só devido ao Covid-19, mas a outras questões também. E rogamos que o Senhor abençoe, ó Pai, a saúde pública do Brasil, de Guarulhos, a saúde pública mundial, e que a tua boa mão, ó Pai, esteja nos dando força e esperança na tua palavra, ó Pai, nesses tempos de tribulação. E também que o Senhor cultive sempre em nós um coração solidário, que o Senhor nutra no nosso coração, ó Pai, cada dia mais um coração hábil, generoso, ó Pai, de forma excelente pelo poder do teu Espírito Santo. Nós assim oramos agradecidos e pedimos tua misericórdia e o teu perdão sobre os nossos pecados. Amém. Queridos, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, do verso 1 ao 5, nós trabalharemos um seguinte tema, objetivo e simples, mas muito profundo para a nossa vida. Igrejas solidárias em tempos de tribulação. Igrejas solidárias em tempos de tribulação. Paulo vai evidenciar nesse texto que fora dada a essa igreja a graça, no sentido de privilégio. A palavra graça aqui nesse texto é usada no sentido de privilégio. Vamos ver o que esse texto nos ensina? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, Paulo vai mostrar que há uma graça, há um privilégio que essas igrejas se envolveram participando-se voluntariamente e espontaneamente pelo bem do próximo. E isso, independente das circunstâncias dessa igreja. Interessante que essas igrejas da região da Macedônia eram muito mais pobres do que aqueles irmãos que eles estavam ajudando. Só que no momento presente, aqueles irmãos mais ricos que eles estavam ajudando estavam mais carentes, mais necessitados e assim precisavam de mais ajuda. Então esse texto vai mostrar para nós um coração amigável, um coração pastoral, um coração de alguém de igrejas que entendem a visão de Deus, de que independente do próximo ter tido mais riqueza na sua vida e de que ele não tenha talvez poupado bem ou alguma crise o acometera, a questão é, eu devo ajudar todos que Deus assim colocar ao meu redor, para que sejam, assim, vamos dizer, tenham um lenitivo, tenham uma melhor qualidade de vida, mas não ajudar apenas pensando se vão dar algo em troca ou não. E nem também ter aquela ideia espiritualidade mística, como diz Tiago na sua carta, com outro propósito, mas que serve para isso também, quando Tiago diz, né, que alguém pode orar, vai para casa em paz, que Deus vai providenciar o alimento, como se fosse, né, eu estou aqui parafraseando o que Tiago escreve, né? Tiago vai dizer que algumas pessoas poderiam estar precisando de roupa e alimento e alguém dizer, vai para a tua casa em paz. Mas dizer para alguém, vai para a tua casa em paz, sem não aplicarmos na prática a ajuda de dar 1 quilo de alimento, uma cesta básica, ou de fazermos um grupo coletivo para isso, seja da igreja ou de entre amigos ou colegas de trabalho, não adianta. Nós sabemos que a fé em si é real, mas ela precisa estar vinculada a ações e vice-versa. Tendo isso em vista, considerando o momento atual, Deus também nos chama a sermos solidários, não de forma forçada, mas que haja uma voluntariedade, que haja uma espontaneidade, a começar de mim e de cada um de nós, para o bem comum de todos que estão ao nosso redor, inclusive da nossa igreja e pessoas próximas da gente. Queridos, Paulo diz aqui nesse texto ainda, no verso 2, repare, olha só, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram uma abundância de alegria. Então Paulo está mostrando que essas igrejas da Macedônia estavam fundamentadas numa alegria tremenda para ajudar, independente da tribulação, independente do caos, elas tinham a alegria de serem participativos de forma solidária na vida do próximo. O texto prossegue. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Paulo quer mostrar também que nossa generosidade independe da situação socioeconômica que vivemos. Você pode ter pouco, mas o pouco que você oferece com coração grato, com coração cheio de amor e de alegria, ele pode mudar vidas, ele pode significar
grandes impactos na vida não só socioeconômica do seu próximo, mas na vida de familiar, aconselhamento, dentre muitas outras coisas. Então, não se limite a pensar, eu tenho pouco a contribuir. O seu pouquinho juntado ao pouquinho do outro, com um pouquinho do outro e assim por diante, ele pode fazer muito pela vida de alguém. Então, a prontidão e a entrega a Deus, elas nos movem a ajudar o próximo. Confesso para os irmãos que essa parte de arrecadar, tem um termo para isso, captar recursos, eu não sou tão hábil nessa parte. Porém, eu creio que todos nós devemos ter um pouquinho disso, principalmente em momentos de crise e de tribulação, não só para ajudar nossas famílias, nossos parentes, mas todos aqueles que congregam conosco, todos aqueles que estão à nossa volta, vizinhança do bairro, moradores de rua e quaisquer outras pessoas mais vulneráveis diante de nossa sociedade. Devemos ter um olhar não só imediatista no momento, mas um olhar contínuo em ajudar, em dar socorro e, é claro, não podemos ignorar um momento de calamidade pública, onde devemos ser atuantes, engajados, motivados a cooperar de forma unida e voluntária. Paulo vai dizer também aqui, que a generosidade deles superabundou, ou seja, ela foi magistral, ela foi fantástica. Ela não foi uma generosidade limitada por um olhar mesquinho, um olhar de falta de fé, mas foi um olhar de, o que eu tenho é pouco, mas eu vou ajudar. Então Deus vai abençoar. Era esse o tipo de sentimento que essas igrejas estavam tendo naquele momento de crise para com a igreja da Judéia, que era mais rica, mas no momento estava passando por uma calamidade mais tremenda e difícil. Comigo, olha só aqui o verso número 3. Porque eles, testemunho eu, isso aqui é Paulo dizendo, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Então veja que solidariedade aqui mostra um voluntariado. Solidariedade não depende de alguém pedir, não depende de alguém forçar a barra e dizer, olha, me ajude. É claro que se alguém te pedir e você tiver como ajudar, devemos ajudar, A informação ajuda muito, a comunicação nesses elos de ligação. Todavia, a voluntariedade espontânea, ela está motivada a sempre pedir para participar, a antecipar situações, pensando não só no emergencial de agora, mas também no depois de amanhã, a semana que vem, o mês, para que as famílias venham ter uma assistência sólida, uma vida mais digna e não venham padecer por alimentos ou quaisquer outras coisas de higiene, saúde e tudo aquilo que o ser humano precisa para viver razoavelmente bem. Paulo ainda prossegue dizendo que essas pessoas pediram, apelaram, a ideia de rogos é essa, elas queriam ser voluntárias e por isso não olharam para as circunstâncias de sua pobreza, mas se juntaram e estavam então colaborando participativamente desse momento de crise das igrejas judaicas da Judéia. E o texto diz aqui ainda, para assistência aos santos. Então veja, a assistência aqui está falando de alimentos e coisas materiais para o benefício desses irmãos mais carentes. Que então Deus nos mova com um olhar clínico, com um olhar de ajuda, não com um olhar de julgar o porquê do porquê disso, ou cada um cuide dos seus problemas. E mesmo que eu e você não venhamos precisar no dia de amanhã, que a nossa motivação seja Deus quer o bem comum de todos e Deus quer que o ajudemos uns aos outros. Então, por que devo eu bloquear a ajuda até o irmão? Por que devo eu bloquear algo, isso, aquilo, outro? E não ajudar apenas pensando aquela ideia, eu ajudei hoje, amanhã eu vou ter ajuda do meu irmão ou da minha irmã. Não, ajude independente do que o outro vai te oferecer. Há um ditado popular que diz, o que dá com a mão direita não veja a outra, Então, deve ser esse nosso sentimento também, de dar algo a alguém, não esperando nada em troca, ok? Vamos adiante do texto? Então, Paulo aqui está mostrando, irmãos, para nós, só recapitulando, que igrejas engajadas, igrejas solidárias em tempos de tribulação, elas são generosas e alegres, independente da pobreza, independente do grau da tribulação, da calamidade. Elas são voluntárias de forma espontânea, por elas mesmas, não é um voluntariado que alguém pediu, elas se auto-voluntariam para ajudar. Isso é muito bonito, isso mostra um coração cheio de afeto, cheio de preocupação, de carinho e cuidado.
É verdade que nós devemos ter filtro e um senso crítico, que muitas pessoas se aproveitam da crise. Muitos, desculpa a expressão, usam de malandragem mesmo, usam de má fé para se apropriarem na crise, venderem produtos com preços absurdos, tremendos, exorbitantes, e assim fazem outros reféns pelos preços que colocam nas suas prateleiras. Não só mercadinhos de bairro, mas grandes supermercados têm feito isso, e até algo de denúncia. Mas isso não é o nosso foco aqui. A grande questão é: corações voluntários, corações solidários não estão presos, não estão independentes das circunstâncias, eles podem muito fazer pelo bem do próximo, né? Então, coração voluntário não se limita à situação que ele tem, mas ele confia no Deus que tem, que o pouco que ele tem vai ser bênção na vida de alguém. O final desse texto vai nos mostrar, como lemos aqui, né? No verso 5, né, aliás, que eu vou ler ainda aqui para recapitular: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Aqui é como se Paulo estivesse mostrando que a motivação central da alegria desses irmãos, da generosidade, da entrega solidária e voluntária, tinha um nome, ou tem algo: uma vida entregue à vontade de Deus. Então, uma vida entregue à vontade de Deus, ela pensa no bem do próximo, ela preza pelo carinho do próximo. Se o próximo está bem, é muito fácil nós estarmos em nossas casas confortáveis, recebendo alguma ajuda ou tendo nosso salário, e dizer para uma pessoa: tenha fé em Deus, vai melhorar, mas eu não quero tirar do que eu tenho e não ajudar o próximo. Eu estou sendo mesquinho, hipócrita, indiferente. Que Deus não nos deixe. Não é o nosso caso, graças a Deus. Muito pelo contrário, aqui na Terceira Igreja nós temos bons exemplos e nós podemos não bater no peito por glória, mas nós temos pessoas preocupadas com o bem do próximo, nós temos pessoas preocupadas com a solidariedade, não só para com a igreja, mas para até com aqueles que estão às vezes nos visitando, conhecidos, mas que Deus cultive não só em nós, mas as nossas igrejas vizinhas, circunvizinhas, nossos familiares, esse nutrir do querer o bem do próximo, de forma voluntária, espontânea, e que Deus nos abençoe muito diante desse simples devocional, mas espero que edificou a sua vida, e assim como Jesus sempre ilustrou com parábolas, assim como não só aquela do bom samaritano, mas tantas outras para a nossa vida, que possamos entender e que entendamos, aliás, que em todo tempo vale a pena ser solidário, e mais do que nunca em tempos de calamidade, em tempos de tribulação, se faz necessário sermos sempre igrejas engajadas, atuantes, unidas pelo bem do próximo. Que Deus os abençoe e uma ótima semana a todos nós.